Vereadores catarinenses criticaram o projeto de lei que prevê regionalizar o saneamento básico em Santa Catarina. Eles devem apresentar um pedido para retirar a proposta da pauta na Assembleia Legislativa. A gente vai conferir as informações atualizadas com a Daniela Secom. Bom dia, Daniela. Seja muito bem-vinda. Oi, Lucas. Bom dia para você, para a Marta e para você que está nos acompanhando aí de casa. Essa decisão de apresentar a moção pedindo a retirada desse projeto de lei complementar da ALESC veio após uma reunião, um congresso da Federação das Câmaras de Vereadores aqui de Santa Catarina, a UVESC, que debateu esse assunto muito pertinentemente, até por conta da pressa, digamos assim, que o governo do estado estava com relação a aprovar isso antes do recesso da ALESC, que acontece agora em dezembro. Para resumir para você aí de casa, esse projeto de lei complementar que está na CCJ agora, que é a Comissão de Constituição e Justiça, dentro da ALESC, ele prevê regionalizar o serviço de saneamento básico em Santa Catarina. Ou seja, agora cada município decide aí a parceria com qual órgão vai realizar. Aqui em Florianópolis, por exemplo, é a Casan, que presta esses serviços para a cidade. E a ideia do governo do estado, através desse projeto, seria dividir Santa Catarina em 3 micro-regiões e aí, a partir disso, ter centralizado essa distribuição, essa prestação de serviço de água e também de saneamento básico. A sugestão dessa moção de pedido para a retirada do projeto de lei complementar veio da presidente da UVESC, a vereadora Marcilei Vinati, do União Brasil, lá em Chapecó. O objetivo é formalizar o posicionamento da entidade e incluir propostas que assegurem a participação democrática no debate a respeito das prerrogativas municipais. A gente ouve agora a vereadora falando um pouquinho sobre esse assunto. Projeto na Assembleia Legislativa que, no nosso entendimento, restringe, neste momento, a construção mais coletiva desse debate que é tão importante para o nosso Estado. Os municípios serão afetados por essa política e, portanto, precisam estar discutindo esse tema. Que a forma como está sendo proposta não é a forma ideal, é a forma que retira a autonomia dos municípios de discutir isso, e isso para nós é um problema grave, inclusive inconstitucional. Existem alternativas legais, como as unidades regionais de saneamento, onde o município poderia optar ou não em fazer parte dessa situação. A microrregião e as regiões metropolitanas obrigam os prefeitos, os municípios a fazerem parte de colegiados e, eventualmente, nunca mais saírem sem a concordância do governo do estado. Atualmente, o problema do saneamento básico em Santa Catarina é uma discussão muito presente, até porque o estado figura entre as piores coberturas de esgoto em todo o país. A gente tem apenas cerca de 30% de cobertura de água e esgoto, segundo dados do Serviço Nacional de Informações sobre Saneamento Básico. Mas, de acordo com o governo do estado, existe uma prerrogativa, existe uma lei federal que sugere essa regionalização pelo estado. É uma sugestão, então não é uma obrigação. Desde 2020, então, essa lei existe. Só que aqui em Santa Catarina, só em dezembro de 2023, que o estado, de fato, colocou esse projeto em pauta na ALESC. Como eu disse, então, o documento está sob análise da CCJ agora. A ALESC entra em recesso no dia 20 e aí o governo do estado quer aprovar essa decisão antes do recesso da ALESC, do recesso dos parlamentares. E a ideia aí, então, do estado é propor uma divisão mais eficaz para atingir a meta de 90% da cobertura do acesso a saneamento básico em Santa Catarina. A gente ouve agora o diretor-presidente da Casan falando sobre esse assunto. Nós queremos ou não queremos, então, uma lei da regionalização? Quais os reflexos disso? Certo? Se tiver, como conduzir, como participar? Acho que isso é que está na mesa para a gente poder discutir da melhor maneira possível, aberta, com opiniões divergentes, e que espero, ao final, que a gente tenha, pelo menos, algum tipo de convergência nesse sentido. É melhor para Santa Catarina, no meu entendimento. De acordo com a UVESC, o que tem causado bastante insegurança, principalmente jurídica, seria a falta de autonomia completa dos municípios, já que o projeto sugere órgãos de governança próprios para cada microrregião, entre eles um colegiado, que o estado teria 40% dos votos, e os municípios 60%. Outro ponto de apreensão é o agrupamento em 3 microrregiões, que poderia desconsiderar particularidades de cada cidade aqui de Santa Catarina, tornando algo um pouco regionalizado demais para municípios que podem ser muito diferentes entre si. A gente vai acompanhar o restante dessa discussão ainda até o final do ano e eu volto ao estúdio.